Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. Hoje nós estávamos aqui conversando, o programa entrou no ar e me pegou de surpresa. Eu tenho recebido muitos e-mails e cada vez eu fico mais feliz e mais realizado. Além disso, muitas pessoas têm nos encontrado e eu tenho tido notícias tipo que pessoas ligadas a outros grupos filosóficos têm nos assistido, têm reunido e têm trocado ideias sobre os temas que a gente aborda aqui. Isso me deixa feliz e realizado, não para o meu ego, vamos dizer assim, que isso aí não estou nem aí, mas é muito bacana pelas próprias pessoas, é o que a gente tem enaltecido aqui todo esse tempo, que nós não falamos nada de diferente, vamos dizer. Tudo que as pessoas veem ou entendem daquilo que a gente fala está nas próprias pessoas. Isso é bom, as próprias pessoas perceberem que isso existe nelas. Não é porque nós falamos que elas descobriram isso. Talvez sejamos instrumento de que elas tenham despertado isso aqui dentro de si. Então é muito bacana a gente saber que grupos de outras filosofias, outras correntes de pensamento têm se reunido para assistir e comentar o Vida Inteligente. Isto é um mérito das próprias pessoas que estão fazendo isso. Isso é abertura de consciência, isso é consciência da nova era, dos mosaicos do novo ciclo, isso é permitir-se ao novo, ao conhecimento. Então, todas as pessoas anônimas, eu as parabenizo pela permissão de se abrirem para o novo. Isso é muito bacana, muito louvável, mesmo que elas não mudem de ideia. Mas mesmo se permitindo apenas, isso é fantástico. Gostaria de mandar um cordial abraço para todos os nossos irmãos de todos os cantões, de cima a de baixo desse planeta, de norte a sul, de leste a oeste. Cada vez mais a gente fica sabendo, apesar da diferença de fuso horário, pessoas e mais pessoas têm nos assistido ao vivo e depois também via YouTube e via Mosaicos do Novo Ciclo, o site onde você assiste, onde você ouve os áudios. Então, fora essa surpresa do programa ter começado assim, eu estava me arrumando ainda, o tema que se apresentou para nós falarmos hoje é muito interessante também. E ele vem se apresentando faz tempo, mas a oportunidade foi essa. Hoje nós vamos falar sobre riqueza e prosperidade. Muita gente sonha com riqueza e prosperidade. Então hoje o assunto se apresentou e nós vamos abordá-lo e eu acho que nós vamos dar todos os instrumentos para que as pessoas possam encontrar riqueza e prosperidade. Só que riqueza e prosperidade não são apenas cifrões, bens materiais, essas coisas. Existe a riqueza e a prosperidade em outros níveis e nós vamos falar de ambos. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Boa noite, Guilherme. Eu tô ótimo. É mesmo? Assim que é bom. A gente sempre tá bem. Sempre, né? Sempre. E essa é uma palavra que nós vamos falar muito hoje, hein? O sempre. O sempre é o grande... É a chave, né? Vamos dizer, da riqueza e da prosperidade, não é? Ponto, encerramos o programa. Boa noite, aquele abraço, ele sempre. Foi bom conversar com vocês, tchau. É muito bom estar aqui. E eu queria mandar um abraço para todas as pessoas que a gente tem conversado. E olha que são muitas, né? A gente até tem que se desculpar porque a gente deixa de responder para muitas pessoas, né? Isso era uma coisa que eu gostaria de falar. Isso não é uma vontade, não. Não é falta de respeito com vocês e nem vontade de responder, porque as questões que vêm assim, mesmo lá no Facebook, não são simples, não. Não são, mas exigem respostas. Mas é como se fossem assim grandes peças comuns, sabe, que você responde para uma pessoa, mas aquela pergunta e aquela resposta se encaixa em todos e em mim também. Isso, claro. Então, quando eu estou escrevendo, comentando com alguém, e eu quando vou comentar, tanto faz qual é que é o meio, eu não olho para a tela, eu vou no teclado, escrevo, acabou, enter, se saiu errado, porque aquilo que deu outra pessoa e aquilo que serve para mim também. Então tem questões assim ótimas, agradabilíssimas de serem respondidas. Não tenha dúvida. Só que uma resposta ela tem que contemplar
uma certa gama, assim, um número de elementos de análise, e não são respostas curtas. Aí não tem dado tempo de responder a todos. Então, assim, relevem, e não é falta de atenção, nem de carinho com vocês, é que não dá. Mas eu prometo assim, na medida que chegam as questões, eu marco todas elas para serem respondidas e vou responder. E é até bom que nesse tempo que demora para ser respondido, aquela expectativa, e expectativa vem de spectrum, que é aquilo que você olha na direção da resposta. Quando você olha na direção da resposta, o fato de daí eu demorar um pouquinho para responder, ou qualquer pessoa demorar para responder, a resposta ela vai se aproximando para você porque você já está olhando para ela, né? Aí, de repente, e aconteceu outro dia, a pessoa fez uma pergunta, e antes que eu pensasse em responder, eu disse, não, já entendi, muito obrigado, só que eu não falei nada, isso é ótimo. Então, a relação, assim, o aprendizado está muito bom nessas mídias sociais, né? E com o tempo a gente consegue atender aí o espectro de todo mundo, a expectativa de todo mundo. Isso é bacana. A gente tem visto, a gente às vezes, e ainda falo em nome, meu nome, do nome do Jorge também, se você vê que uma resposta está demorando, poste novamente, reposte. Às vezes pode se perder nesse monte de e-mails que a gente recebe. Então, faça essa gentileza, reposte e espere que oportunamente será respondido. E o tema que se apresentou, Jorge, é uma boa, né? Muito bom o tema, né? Já era quando a gente esteve em São Paulo, naquele encontro que nós fizemos em São Paulo, o tema... Aquela festa. Aquela festa, grande festa, né? Puxa vida. E aí o tema se apresentou lá, mas não dava, porque você mesmo havia dito na ocasião que isso requeria um certo tempo, né, para se falar sobre isso. Não, acho que tinha que estar... o entorno tinha que estar amadurecido para a gente falar sobre isso. A gente já tinha conversado sobre esse assunto já há um certo tempo. Daí agora acho que está bom. Tá bom, né? Está na hora. E a gente vai falar sobre vários aspectos. Se não der para falar hoje, a gente pode continuar. Continuamos, não tenha dúvida. Né? E é muito interessante porque daí isso está ligado com, assim, um grande nó das dores humanas, sabe? E também um artifício para que a humanidade sofra. Né? Por isso vai ser bom conversar sobre isso. Então vamos lá. Né? Então, um fraterno abraço a todos. Eu recebi um e-mail e aí eu até perguntei para o Grego, dizendo que daí, esse que mandou o e-mail, ele se reúne com a família toda para assistir. Eu achei assim uma coisa fantástica e disse para a gente mandar um abraço. Então, criatura, né, um grande abraço. E daí hoje, então, falta com respeito não falar o teu nome, mas eu vou procurar esse e-mail e na próxima vez eu mando um outro abraço nominando a criatura existencial. Então, um grande abraço a você, a família, a todos que nos assistem, né? E que agem e reagem e falam. Outro dia assim, eu recebi um e-mail que você mandou, eu respondi, né? Isso é muito interessante. E isso é aprendizado. Porque o fato da gente estar conversando com vocês aqui, trocando opinião, não quer dizer que todo mundo aceite, não. Então, às vezes, a gente recebe cada pedrada e, assim, na boa, não tem, ninguém é obrigado a concordar, com né? Sem dúvida. Não. E a gente recebe com o mesmo carinho do que a gente faz aqui. E até porque sabe o que é bom, Grego, quando a pessoa não concorda com o que a gente responde, e espero que discorde, que não concorde, porque é o seguinte, aqui, nossa intenção é desmistificar, compartilhar. Não é dar caminho para ninguém, não nos sigam, nós também estamos em busca de caminho. Então, assim, nós podemos indicar opções de caminho. Então, assim, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Neurobiose desde 1986, é o meu caminho, mas é meu caminho, né? Não quer dizer que é o do Grego, que é o de vocês. Para mim é ótimo, eu estou em paz, cheguei em casa, né? Agora cada um procura o seu. Sem dúvida. Né? E aqui eu não falo em nome da sociedade, não tenho autoridade para falar em nome. Eu dou aqui a minha opinião, né? Junto com a opinião do Grego, a gente mostra como que a gente leva as coisas. Aí cada um olha, analisa, concorda, discorda, complementa, esquece, né? E segue o seu próprio caminho. O interessante é que o que a gente tem tentado fazer é mostrar o seguinte: há vários caminhos. Não tenha dúvida. Né? E o que a gente coloca em prática aqui, e isso sim daí pode ser usado, é o seguinte: é livre pensador, como dizia J. Guedes, assim, você tem que pegar e analisar
tudo, o visível e o invisível, à luz da lógica, porque a luz da lógica é a luz da mente concreta. E trazer o invisível para a mente concreta é misturar o divino com o humano. Isso sim tem que ser feito. Independente se daí se é Hare Krishna budista, se é doutrina espírita, se qualquer uma é o caminho. Essas religiões e tal, a gente não precisa concordar com a religião, só que respeita a opinião de cada um, porque qualquer caminho é melhor que nenhum caminho. Claro. E um caminho errado, né? No mínimo, ele vai te ensinar o que é o erro. E é ótimo, porque isso a pessoa tem que entender o que é errado. Lógico, sem dúvida. Muito bem. Muito bem. Feitas essa introdução. Tem vários aspectos para se falar sobre a questão da riqueza e da prosperidade. Tem. A questão do karma, não é? E a gente vai conversar como é que a matéria se aglutina para daí formar e como isso aí tem impacto depois. A questão oculta ligada ao dinheiro em si, que tem um gênio, a riqueza tem um gênio, né? Assim como o verbo, o idioma de um país também tem um gênio, então vamos comentar sobre isso. Sobre o que é a busca da riqueza real e a riqueza irreal, não é? O que mais? Sobre Midas, sobre a deusa da fortuna. Então tem um montão de coisa aí que a gente vai... E sobre os diversos aspectos da riqueza, né? Não sem só dúvida, sem dúvida. Tem muita coisa boa para a gente conversar. Bom, primeiro, o título que você escolheu é Riqueza e Prosperidade. Prosperidade vem de próspera, prosperum, né? Que é aquilo, veja como é interessante. Prosperum é aquilo que corresponde à esperança. Esse que é o significado de prosperidade. É aquilo que corresponde à esperança, é aquilo que corresponde à expectativa. E por coincidência, por causalidade, você usou o termo expectativa agora há pouco, né? Que expectativa de spectrum é aquilo que eu olho para. Então, prosperidade é aquilo que corresponde à esperança e aquilo que corresponde àquilo que eu olho. Então, eu estou olhando para alguma coisa, né? A correspondência a isso é prosperidade. Significa o seguinte: eu tenho que estar olhando para a coisa certa. Sem dúvida. Primeira coisa. Depois, a fortuna, que daí seria o sinônimo da riqueza, né? De fortes, né? A origem, o significado assim, é aquilo que o destino nos dá, né? Que o acaso nos dá. E aqui nós sabemos, né, que não existe acaso, existe lei da causalidade, que é uma mecânica do karma ou o karma em si. Então daí nós também vamos usar isso para conversar mais daqui a pouquinho. Então, a prosperidade, ela é aquilo que a esperança nos dá, ou aquilo que as expectativas nos dá. E esperança, né, vem de espécie, onde espécie, messes e semine. Esperança reside na semente. Na colheita, a esperança da colheita reside na semente. Aí, o dinheiro, né, isso é uma coisa também muito interessante. Para mim, né, quando eu falo interessante, não consigo entender para vocês. Para mim, que a palavra dinheiro, né, que isso se criou uma força em torno dela, ela vem de uma palavra, de um termo sânscrito chamado Deklan. Deklan significa 2 vezes 5, 10, né? Vem do Deca, parecido com o Deca do grego, né? O Deca do grego deriva do Deklan sânscrito. Sim. Né? E do Deca grego, daí derivou o latim, né? Donde aquele nome daquela moeda de 10 unidades romana, o denários. Os denários, exatamente. Onde o denário derivou o dinheiro. Então, o nome que a gente dá para o corpo físico do gênio, né, da riqueza humana hoje, dinheiro, ele vem de uma palavra sânscrita que significa 2 vezes 5, onde é o 10, que é o dízimo, que era a questão de pagar o dízimo à divindade. A divindade, né? Perfeito. Onde daí tem aquela questão lá de pagar o dízimo a Melquisedeque, pagava esse dízimo a ordem de Melquisedeque, aquela coisa que tem lá na Bíblia, que daí não é o nosso foco hoje. Mas Sim. sempre tem a questão de você pagar o dízimo à divindade. Então essa é a origem, né, de riqueza. E a fortuna, né, além de ser aquela questão do acaso, do forte, que é aquilo que o acaso, né, que o destino nos dá, e a gente falou que o acaso não existe.
Fortuna também é a deusa romana da riqueza, né? O nome Fortuna é a Sim, deusa romana da isso riqueza. É verdade. E ela é representada segurando um corno, né? Uma cornucópia, né? Que é como se fosse um corno, um chifre, né? E um timão, né? Essa alegoria, isso também é uma coisa relevante para a gente falar, da cornucópia, né? E que ela não olha a quem, a riqueza não olha a quem, por isso que daí tem a fortuna que é dada ao acaso, né? Tem a ver com a constelação de Taurus, Touro, porque, e aí isso tem uma coisa muito importante do ponto de vista esotérico, porque na entrada do mundo físico, na entrada da manifestação, sempre o divino toma corpo em Taurus. Sempre. Você vai tomar densidade para agir no mundo humano passando por Taurus, né? Então, assim, quando a divindade desceu para agir na Atlântida, né, vieram das Pleiades, né, que é o centro da nossa galáxia, passa em Taurus, toma densidade, deixa um espelho divino denso em Taurus, toma densidade, antropomorfiza e age na humanidade. Então, por isso que a riqueza tem a ver com os cornos, com o chifre. Bom, dois aspectos. Você falou, e já sinto um anseio assim, você falou origem Pleiades. Então já é uma encrenca aqui, vamos dizer, para a mente concreta. Mas nós já falamos, né? Já falamos isso aqui, tá? Sobre as Pleiades. Quando aconteceu isso no passado e tudo. Então, quer dizer, a informação de que nós viemos das estrelas, ela é verdadeira. Não nesse sentido, que as pessoas colocam assim de mística ou de mítica, né? Assim, no processo evolucional, veja como é uma coisa bem simples, sabe? Assim, o invisível, ele é completamente simples, o divino, ele é completamente simples. Assim, no final da evolução disso que a gente chama de Terra hoje, Blume, né? Que são vários corpos, mas esse que a gente está aqui, no final da evolução, eu tenho uma hierarquia e um Sol, né? Um Sol a gente conceitou como uma estrela. Então, cada estrela que eu vejo, né, ela está ligada a um resultado Sem evolucional. dúvida. Então, cada uma estrela que eu tenha no céu, ela vai estar ligada a uma unidade representativa evolucionando agora. Então, por isso se diz que cada ser humano está ligado a uma estrela. Quando ele se ilumina, a estrela, né, não tem mais razão de ser. Não tem mais razão de ser porque ela passa, né, nós já falamos sobre isso, para o plano físico. Essa que é a ligação agora, não tem aquele negócio assim de eu tenho uma estrela guia e aquela estrela que me protege. Sirius, Pleiades, essas coisas. É o contrário, né? É o contrário. O que você vê no céu, e o que você vê no céu já nem é mais o verdadeiro céu. Exato, porque é o reflexo da luz, né? Tem muitas estrelas não existem mais, é só a luz delas. A grande maioria, né? Bom, tudo que a gente vê no céu, a gente vê com os olhos físicos, mas logo a gente vai ver o correto, né? Então, tudo que está sendo visto, né, está olhando para baixo. Por isso que a gente fala aqui a bola da vez aqui. Então, aqui é o ponto que se move na evolução. Entende? Então, o visível e invisível depende do que a gente está fazendo aqui agora. E a responsabilidade nossa é assim, desde fisicamente com a minha existência até com as hierarquias que investiram na minha existência e aí para frente. Perfeito. Agora, dentro do nosso tema aqui, isso para dar... Sim, agora vamos em frente. Para você pegar... Foi só falar... Não, estou tranquilo, não precisa encadear, não. Não, é isso mesmo. Ela tem, toda pergunta ela tem uma razão de ser. Sim. Né? Agora, o aspecto de hoje, riqueza e prosperidade. Sim. Se nós formos ver história, podemos ir para o passado, para onde você quiser. Existe uma disparidade muito grande, um desequilíbrio, se é o termo exato, porque a riqueza, ela é para poucos. Não, vamos falar, vamos chegar nisso. É isso que eu quero saber. Vamos conversar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente chega nisso que você exato, falou. A minha pergunta é por quê? Porque você vê que hoje nós estamos... Deixa eu fazer uma outra pergunta para você antes. Devia haver um equilíbrio, no meu ponto de vista, na minha mente concreta, essas coisas assim, acho que tinha que ter. Equilíbrio é o nome da existência. É que a gente não entende. Se olha uma coisa que parece equilibrado, não. Ali há o equilíbrio entre tendências em trabalho, há o equilíbrio entre um karma, né, que está sendo resgatado. Então, do ponto de vista humano, há o desequilíbrio. Ocultamente é a coisa tendendo ao. Sempre há o equilíbrio. Tá. Por exemplo, assim, só uma outra pergunta para você, para depois a gente voltar e comentar. Ok. Você fala que há o desequilíbrio entre quem tem muito e quem tem pouco. Por exemplo, assim, se você nasce em um ramo familiar que você escolheu, e aquele ramo familiar fez fortuna,
causando crimes de lesa humanidade, lesa pátria, lesa revolução, lesa humanidade, é um prêmio ou é um castigo você nascer naquele ramo familiar, naquela família? Já responde mais ou menos o que você falou, já vou voltar aqui, tá? Bom, então falamos sobre a questão do significado das palavras, né? Com relação à prosperidade, riqueza, dinheiro, as coisas assim. Agora vamos comentar dois aspectos primeiro, né? Porque com essa questão da riqueza sempre houve uma mística, e como sempre é uma coisa desejada. E uma coisa que é importante também conversar é que a riqueza, assim, ela é tão desejada que daí a pessoa, ela faz assim, ela começa a pedir. Aí eu queria, a humanidade, ela se acostumou a pedir. Eu queria saúde, riqueza, felicidade, muito dinheiro, mais dinheiro, uma casa, outro carro, não sei o que, viajar, e começa a pedir. Como não tem para quem pedir, primeira coisa, né? Segunda coisa, menos que tivesse para quem pedir, as pessoas não sabem o código de linguagem para pedir. Isso, né? Exatamente. Aí, como a pessoa não é atendida, ela pede para ficar rica. Como ela não recebe o que ela pede, né? E o ficar rico que ela quer é para atender desejos. Já vamos conversar sobre isso, que isso aí... já falamos, inclusive, sobre desejos, dois programas. Mas isso encadeia hoje com a questão do dinheiro, né? Tá. Então, pede, não é atendido, aí a pessoa fala assim, não, eu que não sei para quem pedir. Não, já que eu não estou conseguindo, então vou numa religião, numa escola filosófica, na religião eu vou e pago, aí aquela criatura vai e pede no meu nome. Aí então eu pago para as religiões, assim, ó, eu pago para você uma parte aí, o Declan, o dízimo, né? Sim. Um pouco mais. Você ser meu representante perante a divindade. E vai e pede para mim, né? E aí você fica esperando. Aí vem aquele assim, me dê aí que Deus vai te dar em dobro. Outro dia até a gente estava comentando que hoje isso aí já nem mais satisfaz as pessoas, porque as pessoas veem a divindade como se fosse um banco. Eu vou te dar 10, mas você não me dá só em dobro não, porque 20 é muito pouco. Você me dá 20 bilhões, zilhões. Então, você sempre está pedindo coisa. Então, a humanidade se acostumou, né, a olhar para o invisível como se fosse um banco. Né? Como se fosse um banco. Ou uma agência de viagem, ou uma agência matrimonial, daí pede. Quero marido, mulher, né, dinheiro, viagem, saúde, longevidade, casa, tá assim, o lugar assim, o poço dos desejos invisíveis está cheio, né, de tanto pessoal pedir coisa. Ou a pessoa pede, né, coisa daí através da religião, ou então ela faz assim, não, eu não vou pedir através da religião porque eu acredito em mim. Veja como é que é o artifício, né? Eu vou entrar em uma escola filosófica e eu vou ficar tão bom que porque eu fiquei tão bom, aí então a divindade, o invisível, vai me dar as coisas. Aí entra lá na escola filosófica. E estuda, e faz yoga, e ritualística, e mantra, e anda direitinho, bonitinho, não sei o que e tal. Externamente e internamente, né, tem aquela coisa assim que está oculta, né, assim, que é a expectativa de retorno, de resultado, né, assim, alguém vai me dar um prêmio, uma medalha, qualquer coisa que seja, né, e vai indo assim, não, e aí passa os dias assim, não, agora eu já estou bom, né, bom, se eu já estou bom, por que ainda não fiquei rico? Passa mais uns dias, já estou bom. Se eu já estou bom, por que ainda não fiquei mais rico? Não, quer dizer que eu tenho que ficar melhor ainda, porque se eu ficar melhor, eu vou ter uma recompensa. Então, isso de levar a vida como se tivesse alguém nos observando, para que esse alguém, vendo que você age direitinho, ele vai ter recompensa, e a recompensa que você deseja é dinheiro para poder satisfazer os teus desejos, é exatamente o nó que amarra a revolução humana. E as pessoas se enganam achando que daí, estando na escola de filosofia, e o fato de ser bom, né, ou fazer as coisas direito, ou tentar fazer as coisas direito, ou ler, ou se dedicar, isso significa que o cosmos, a divindade, a lei, vai te recompensar dando aquilo que para a lei não existe, que é Declan, que é dinheiro, que é, sabe? Concordo com tudo que você falou. Agora, veja só, vamos olhar para trás, dentro do sempre, e nós vamos ver grandes instituições, grandes trabalhos, grandes sociedades que, apesar de serem, não terem essa ambição, vamos dizer assim, sempre batalharam, não conseguiram chegar aos seus intentos, vamos chamar assim, essa dificuldade. Então, onde que está? Agora nós vamos chegar onde que está o erro dessa questão? E por isso que eu digo que existe uma disparidade enorme entre a riqueza e o resto, porque não existe... Não existe. Nós vamos conversar. Vamos ver se a gente chega lá. Falamos sobre a palavra, não é? Falamos sobre essa abordagem errada de você pedir riqueza diretamente,
ou fazer de conta que está enganando a lei, o karma, o cosmos, o que seja, a divindade, e pede indiretamente, se enfia em uma escola filosófica qualquer e acha que quando se fica bom a riqueza vai vir. Não vai. Né? Não vai. Bom, isso está resolvido. Tá. Já falamos várias vezes aqui que assim, o sistema cérebro-espinhal, ele no momento, ele é a maior máquina cósmica, né, de transmutação, de transformação de energia, né, de transformar matéria em energia, né, para que essa matéria e energia vire depois consciência. Então, eu mudo, eu transmuto, né, eu transformo o plano, né, e no caso aqui a gente está falando daí do plano astral e da mente concreta, que seria a alma, né, que é emoção e conhecimento. E nós funcionamos como se cada um de nós fosse uma estação de rádio. Eu crio a minha programação e largo na antena. Sim. Eu posso estar falando contigo ou não, certeza. porque eu estou produzindo está chegando em você. E a recíproca é verdadeira. Eu posso estar sintonizando em... Exatamente, pode estar sintonizando ou não. Mesmo não estando sintonizado, né, o entorno ele fica carregado com tudo aquilo que todo mundo gera. Quando você daí está suscetível àquilo, aquilo tem impacto. Primeira coisa então, o conceito de riqueza. Já vamos agora falar quais os conceitos, mas o conceito de riqueza, ou a riqueza física, ou o dia a dia, ou como você leva a vida, ele está diretamente ligado àquilo que você cria. Não que você crie a riqueza, mas, por exemplo, assim, o gênio, né, da riqueza, ou a riqueza em si, né, dentro disso que daí se fala na origem da palavra, que é aquilo que é dado ao acaso, assim, é a fortuna, assim, é aquilo que é dado pelo destino, e não é acaso, é causalidade, é karma, né, lei da causalidade. Então, essa mecânica de como isso vai chegar na pessoa, né, ela é exatamente igual àquilo que se diz assim, pô, como é que é? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso, né? Mas é exatamente isso, porque o que existe de pronto, de plasmado, né, nos planos como um todo, eles tendem a se unir por similaridade, né? E sempre que daí, quando vai se unir por similaridade, no oposto à similaridade está ao contrário, mas vai se unir por similaridade, né? Então, se você passa o tempo inteiro, né, isso é o primeiro ponto importante, né, que tem que ser analisado, porque quem se questiona sobre essa questão do dinheiro e sobre os desejos que tem na vida. Se você passa o dia inteiro reclamando da falta do dinheiro, então vamos supor assim, o dinheiro está aqui. Quando você reclama da falta, você está vivendo a falta do dinheiro, você está olhando para o extremo. Então, se você passa o dia inteiro gerando, você está alimentando aquela forma de pensamento. Aquela forma. Se você está alimentando aquela forma, ela vai, claro. Como a forma da prosperidade está desnutrida. Como que ele vai te enxergar? Você, assim, para aquele que só fala em doença, né, a saúde vê aquilo como invisível, que assim, não tem como. Para aquele que só fala em ódio, para aquele que tem o entorno, né, permeado o dia a dia dele, criando e alimentando formas de ódio, as formas de fraternidade, de amor, são completamente desconhecidas, porque é um outro código de linguagem. Assim, se você fala grego, né, e eu só falo português, eu passo por você, você está falando, eu nem olho para você, né? Aí eu ando mais um pouquinho, daí tal, eu vim falando português, eu queria conversar contigo. Eu sou a sorte, eu sou o sortir, eu sou o sair, ele tem que ser agarrado. Eu estou andando porque o que a riqueza, e aí a riqueza também, a fortuna tem a ver com, essa é uma coisa muito importante, que a fortuna também tem a ver com felicidade e com fecundidade. Então a fortuna, ela tende a trazer felicidade, né, no plano em que ela se propõe. Mas como que ela vai pegar e acontecer em você se você não sabe como conversar com? Entende? Então, quanto mais você reclamar, mais a coisa em si vai se afastar. E daí não adianta falar assim, a culpa é de B, a culpa é da sorte, a culpa é da vida, a culpa é do karma. Não é culpa de ninguém. Você não está gerando a ambiência para que a coisa em si ocorra. Primeira coisa. Isso não quer dizer que se você gerar ambiência, vai ocorrer, porque vem o segundo ponto agora. Então, o primeiro aspecto que é importante a gente lembrar
e visualizar é que o meu entorno ele vai existir, ele vai ser criado e vai ser entrelaçado com as similaridades. O que eu penso, e eu não preciso falar para você, o que de mais oculto tem em mim, né? Você pergunta assim, como é que tá? Tá tudo bem? Se tá tudo bem, né? Mas eu digo assim, pô, na verdade tá tudo ruim, né? O que existe no meu entorno não é o que eu falei para você, é o que eu pensei. Né? E aí isso vai atrair o semelhante e vai ficar assim, ó, e o ruim, né, se entrelaça com o ruim e se alimentam, e o negócio é cada vez afundar mais. Por quê? Porque eles querem sobreviver, né? Agora, se eu entendo o que acontece e sei que eu tenho como criar um entorno nisso daqui e sublimar aquilo, né, e eu crio ambiência, aí o que vem é aquilo, e agora é o segundo ponto, não que eu desejo, grego. O que vem de riqueza, de prosperidade, de fortuna, de déclan, de denários, de dinheiro, de fartura, de felicidade e fecundidade, é o que eu preciso para evoluir. Porque hoje, né, quando você fala assim, agora voltando ao que você falou antes, que há um desnível. Muito grande. Mas há, e sabe por quê? Porque é o seguinte, é que a ciência da riqueza, né, a ciência do bem-estar, que é uma ciência oculta, que implica em você conhecer o entorno, conhecer a mecânica do pensamento, da criação mental, da criação astral, da criação vital, que é isso que a gente tem conversado exaustivamente aqui nesse período todo, não sei quantas vezes a gente já veio, né? Então, isso é uma ciência, né? E se você não pratica essa ciência e eu pratico, eu tenho aquilo que para você parece impossível. Só que as pessoas que dominam essa ciência ou dominam a manipulação do gênio da riqueza, né? Eles fazem com que a riqueza e o dinheiro, o necessário, ele não venha como uma retribuição ao trabalho, quer dizer, não venha como uma retribuição à minha interação de acordo com a minha necessidade evolucional, né? Aí passa daquela linha onde a acumulação passa a fazer com que os outros vejam você como um gerador de, né? E aí então acontecem esses desníveis. Então você faz parte de uma família que no ano 1000, né, deu um golpe lá num conjunto de cidades, né, e se proclamou como rei, criou uma família real, entre aspas, que família real mesmo, é só a família do Avatar, subjugou toda a sua... subjugou aquele povo ali, matou, fez o que quis e o que não quis, né, expandiu territórios e se manteve à custa de sangue, de espada, né, anos e anos e anos, né, e aí você é venerado, né, por aqueles aos quais você sempre dominou, sempre massacrou, né? Você é venerado como a família real. Aí quando você vai e compra um lenço, daí isso vira mídia. Quando você vai e casa, vira uma celebração mundial, né? E aquilo que te torna diferente hoje é o que? É o que de dinheiro você acumulou, baseado exatamente no sacrifício daqueles. Com certeza. Numa prática diária, secular, milenar, de lesa evolução, de lesa pátria deles, de lesa humanidade, de lesa divindade. Então hoje o sucesso, né, ele é baseado e ele é medido pela quantidade de desejos que você satisfaz. Hoje a riqueza, por isso que quando você falou aqui riqueza, a gente está abordando aqui riqueza, só aquela riqueza material que é a riqueza que não interessa, tem a outra riqueza que nós vamos conversar, e essa é a real riqueza, né? E essa é a real prosperidade. Então, só que daí hoje quando se fala em riqueza é aquilo que vem para atender desejo. Só que é o seguinte, do ponto de vista oculto, o desejo, eu tenho um carro, mas eu desejo um outro que custa 1 milhão. Quando eu acho que eu consegui comprar aquele que custa 1 milhão, lançam como aconteceu até uns dias atrás, um carro no Brasil de 2.700.000 reais. É isso aí, eu vi. Por que se lança sempre, cada vez, coisas mais caras, mais exclusivas, mais difíceis, mais inacessíveis? Por quê? Para que aquilo sempre se torne um desejo não atingível, inacessível, né? Para que você passe a vida inteira trabalhando, esquecendo de você e vivendo em função de atender um desejo. Aí você trabalha a vida inteira, né? E aí você vai um dia e senta em um carro de 2 milhões de reais, de dólares, de euros, sei lá o que. Você se sente o máximo, você pega da tua casa e vai até na garagem do shopping. E aí você sai do carro e vai andar no shopping, você ficou igual a todo mundo, daí o que você faz? Você pega na camisa e escreve o nome do carro.
É, né? Só sou que a camisa dono. eu posso ir lá e também comprar e escrever o nome do carro. Diz, não, eu pego, vou pendurar a chave do carro no meu bolso. Mas ninguém vai olhar para o teu bolso. Né? Não, então tem que arrumar uma coisa que me transforme, me torne diferente. Aí vem a cultura da marca, essas coisas que a gente já conversou aqui. Então, sempre hoje, sucesso, felicidade, paz, diferencial, tudo está ligado à questão da satisfação do desejo. E é só para isso que o dinheiro serve hoje. E isso não é riqueza. Né? Porque o fato de você, daí vem aquela pergunta que eu te fiz logo de início, o fato de você ter, por mau karma, ter escolhido nascer em uma família que subjuga e sacrifica seres humanos há milhares e milhares de anos, e você nasce ali, não é que você é um privilegiado porque nasceu em berço de ouro, não. É porque você tem laços tão complicados de existências anteriores que você vai ter que nascer ali para você pagar o que você deve. Mas entende? veja... E aí, vai. você tem duas opções. Aí é outra coisa que a gente vai conversar, que são as skandhas e nidanas, as tendências positivas e negativas que a gente nasce de berço, e que nidana então são tendências, e também tem nidana, N-I-D-A, circunflexo N-A, que são as 12 causas da existência, que assim, você existe por causa de uma dessas causas, que você não precisaria existir, né? E ainda vem e traz tendências para resolver. E aí a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade é sublimar, é transformar a tendência negativa em positivo, para que não precise mais existir. Então, o nascer em opulência, na maior parte das vezes, é karma, porque hoje opulência, no mundo que a gente vive, ela está ligada geralmente, né, a ações de prejuízo ao seu irmão de evolução. Bom, eu acho que tinha que ter... Eu acho que tinha que ter equilíbrio entre o karma e o dharma. Alguma coisa está errada nisso. Outra coisa. Mas vamos lá. Vai conversar agora em seguida. Uhum. Agora volto a bater na mesma tecla. Grandes instituições, eu não quero citar nenhuma. Uhum. Grandes instituições, grandes seres com propósitos bonitos, humanitários. Você sabe do que eu estou falando isso aqui? Essa é a parte da nossa conversa. Então eu quero saber. Agora, aí nesse caso não vai caber karma individual, porque o projeto é muito grande para ser karma individual. Não, então, aí vem aquela abordagem que eu falei de início, que assim, você acha que... E não foi um caso só. Muitas instituições, muitas pessoas boníssimas, com ações humanitárias fabulosas e sempre padeceram da falta de recursos materiais. Grego, quem disse que porque você vai trabalhar pela humanidade você tem que ser milionário? Mas não é milionário, ter o mínimo necessário. E quem disse que? Eu estou falando aqui. Eu sou um co-criador, eu posso pensar dessa forma. Pode, lógico que sim, mas eu crio isso, eu gostaria que isso acontecesse realmente. Lógico que sim, mas só que é o seguinte, o fato de você ser bom, o fato de você trabalhar para melhorar uma pessoa, uma família, uma nação, a humanidade, não significa que você não tenha que também esgotar aquilo que de karma você trouxe e mais. Uma das pessoas que você fala, e que você deve ter pensado, que ele nasceu para transformar o gênero humano, né, e padeceu pela falta de recursos quase a existência inteira. Era um rei mendigo. E aí? Né? E aí? Só que a ele era dado, assim como aos grandes seres, no momento em que quisesse, gerar recurso, só que é ilícito, não é de lei, porque no ato, né, de trabalhar pela humanidade, do trabalho pelo entorno, né, tá o equilíbrio, o resgate do karma dele que trouxe, e o karma dele é o resultado daquele entorno que vai transformar. Não tem benesse. Se você diz que nós somos a bola da vez, eu tenho que acreditar nisso, porque eu não tenho argumentação para dizer algo contra. Mas é que, então o karma dessa humanidade põe karma nisso, né, pô? Mas olha só. Então nós somos o lixão do universo também. Podemos ser a bola da vez, mas para ter um resgate desse aqui, precisa ser... Não, esse termo a gente não pode usar. É o contrário. É que assim, você imagine então 1 milhão de anos de raça área, né? Até na meseta do Pamir. Até tem umas 2 semanas saiu uma notícia numa agência francesa que eles descobriram uns desenhos gigantes, como se fossem rodovias assim,
lá na Meseta do Pamir, e eles julgaram que lá nunca existiu nada. A gente falou, óbvio, né? Lá foi onde o Manu Barbosa pegou o pessoal da quinta subraça atlântica e foi começar a raçar. Então acharam uma prova lá. Então você pega 1 milhão de anos na Atlântida, e a Atlântida fez coisa pra caramba, assim, fez maior esculhambação e tal. Aí você pega mais alguns milhões de anos a raça área. Aí você pega mais alguns milhões de anos de Atlântida. Aí você pega mais alguns milhões... A Atlântida era próspera. Pelo que eu sei, tinha tudo. Sim. E por quê? Por quê? Por quê? Não sei. Sabe? Porque na época da Atlântida... Vivia em consonância com a divindade, vivia Então, assim. eu tinha, era o que seria a sinarquia, era o que seria a Idade de Ouro, onde a divindade coexistia com a humanidade. Isso. Quando Até isso que acontece, se revoltou contra a divindade e afundou tudo. Quando isso acontece, aí todas as necessidades são satisfeitas ali. Não é que, então é assim que o ouro na Atlântida, a gente já conversou, ele era material usado para utilidades, para fazer o pé da mesa, o garfo. Sim, ninguém precisava acumular aquilo, porque aquilo lá fazia-se... Isso, exatamente, Grego. Então chegou na tua contestação. A acumulação e a desigualdade, ela expressa uma desigualdade, um momento evolucional. Entende? Porque se você está numa sociedade equilibrada, e aí você tem habitação, alimentação, você tem instrução, você tem ambiente, você tem um processo, um entorno que te ajude a adquirir consciência, você está na tua hierarquia evolucional, você precisa mais o quê? Essa é a verdadeira riqueza. Sim, sem dúvida. É a paz humana com Z e a pax divina com X, né? Onde você tem o quê? Aquilo que é necessário para evoluir. Você não precisa acumular, por quê? Porque Nada. Isso daqui você não tem que abundância, levar para lugar nenhum. Tem tudo, é só você criar. Aí a verdadeira riqueza, né, é aquela riqueza que está acima do que a gente chama de a caixa média. Físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Atman, Budi. Budi e Atman. Né? Então, daqui para cima, Grego, daqui para cima, onde está a intuição, né, é onde está a verdadeira riqueza. E aí JHS diz, aquele que ultrapassa a caixa, né, é a fonte de toda a riqueza, toda espiritual e material. Porque quando você está com a existência equilibrada, né, aí você percebe que você não é pobre. Porque quem diz para você que você é pobre, né, e aí já vou comentar, são dois aspectos, mas quem diz para você que você é pobre é a quantidade de desejos que você não tem atendido. Você tem casa, você tem carro, se for necessário, você tem alimento, né? Você tem saúde, você tem consciência né? Mas você gostaria de ter um carro, um avião, um iate, viajar, não sei o que tal, e por causa disso você é pobre. Se você é pobre, você é infeliz. E não. Agora, vem a pergunta. E aquela pessoa que não tem então a casa e que não tem então a alimentação, né? E que boa parte do mundo ainda não tem comida. Incrível. Aí vem a questão que eu falei de início que a gente ia conversar, que é o que eu tenho para resgatar. Porque assim, se eu escolhi nascer no Brasil, é meu mérito e minha necessidade. Se eu escolhi nascer em uma zona de guerra ou em uma região da África que passa por um aperto qualquer hoje, e esses problemas na África hoje, eles são induzidos, você pega a Etiópia, sim, né, sem dúvida, pulmão do mundo, né, sem dúvida, a terra do Haile Selassie, da rainha de Sabá, né, assim, tinha ligado diretamente ao governo culto do mundo, e hoje está passando por problemas seríssimos. Por quê? Porque interessa a quem causa o desnível mundial, né, que a África se transforme num celeiro de materiais, né, de recursos, não de seres, não de pessoas. Quanto mais morrer, melhor. O que fizeram recentemente, né, naqueles outros países também, né? Todos, né, Grego? Todos, né? E aí, então, o que leva uma pessoa a nascer e passar por dificuldade é o seguinte. Agora, então, vamos àquilo que eu falei de início que a gente ia conversar. A cada 28 dias, então, a mãe faz aquela forma elétrica que eu vou escolher. Eu vou escolher daquele país, naquele ramo familiar, daquela mulher, naquele mês, esse nome, por quê? Porque ali é o meu ambiente próprio para eu resgatar o que eu tenho, né? Pagar o meu carnê, resgatar o meu karma, né? No momento em que há, então, a fecundação, o homem, a hierarquia dos Agnisvatas, ela então dispara um processo no óvulo, né?
e que toma mais intensidade depois quando vai acontecer, então fecunda o óvulo, ele se move e aí ele vai e se prende na parede do útero, que é o fenômeno que se chama nidação, né? Quando acontece a nidação, dispara, né, uma força que seria a Kundalini Shakti, né, que é a criação da matéria. Sim. Né? E aí essa força, ela começa então a atrair, e aí está 100% ativa no bebê, na criatura que está sendo feita. Ela começa a atrair o quê? Atrair aquilo o qual eu trouxe, né, para ser resolvido, que são as tendências positivas e negativas. E aí então eu vou ter o corpo físico que eu escolhi, as capacidades intelectuais que eu tenho e principalmente eu vou ter o quê? As tendências positivas e negativas para realizar. E mais o teu entorno, né? E lógico, depois tua família que você escolheu, da família, da mãe, do pai, vem todo mundo. Aí então, essa força ela fica ativa durante os 9 meses de gestação. Quando a criança ela sai do mundo, que a criança, então o ser, ele está no invisível, passa para o intermédio, né? E aí no passar para o intermédio é assim, o cordão umbilical, e essa coisa é muito interessante, o cordão umbilical ele funciona da mesma forma como funciona para a gente o sol oculto, né? É o que nos liga um outro, né? E através do cordão umbilical é que vem a massa, né, de astral e de mente concreta para daí então formar invisivelmente a criança. E é por aí que então vem tudo que vai ser todas as informações. Por isso que o que a mãe tem vem as tendências direto, e tudo. Exatamente. Aí depois de 9 vezes então esse processo se encerra e a criança então ela morre para o mundo invisível, né? E nasce para o mundo visível, para o físico. Para o físico. Até que se diz que a verdadeira vida ela vai continuar depois do processo da morte. Quando voltar para o mundo invisível. E aí então você trouxe de berço aquilo que você tem que resolver, tendências positivas e negativas, né? E mais a ambiência que você mesmo construiu. Ninguém te dá o que você não quer. Tudo que você tem, da cor do teu cabelo, ao teu peso, tua altura, tua família, teu nome, né, as coisas assim, o teu dia a dia, é o seguinte, é escolha própria, e essa escolha própria ela é derivada de tudo que você fez, da aposta que a lei faz em você, né, e do que você tem que resolver. Nós já conversamos aqui, a vida é uma viagem a trabalho, não é férias, não é lazer. Então não é porque eu estou ajudando a transformar a humanidade que eu vou pegar o extrato da minha conta e eu tenho 10 bilhões, por quê? Porque se eu tenho que trabalhar aqui, hoje, e eu tenho 10 bilhões na minha conta, aí então eu posso pegar e atender um desejo que não, mas daí nessa semana eu não vou, eu vou passar 6 meses no Tibete. Então o atender desejo não é evolucional. Por quê? Porque o desejo em si, ele é um desvio, e você citou a palavra antes, Dharma, né? Então, o desejo em si, ele é um desvio de Dharma, porque eu peguei o quê? Eu peguei parte da minha matéria astral, da minha matéria mental, da minha matéria vital, e moldei um ser e transformei o meu desejo em alma daquele ser, né? Então, é um ser que está desviado da evolução. Eu tenho que fazer o quê? Com que aquele desejo seja sublimado, controlado, por quê? Porque daí eu dou consciência ao plano. Na medida que eu dou consciência ao plano, na medida que daí eu me assenhoro da existência, aí então eu passo a ser próspero. Próspero, né? Que assim, é aquilo que está de acordo com a minha esperança. E a esperança do espés, né, ela reside na semente. Então, a semente que em mim existe, que antecede a minha existência, ela espera que eu seja próspero. E o que é o próspero? É fazer acontecer a evolução. Em fazendo acontecer a evolução, aí sim, aí a verdadeira riqueza aparece. Então, tem a questão da busca da riqueza, né? O processo da alquimia, que tem muito a ver com isso que a gente está conversando. Então, o processo alquímico em si, e a alquimia era transformar metais brutos em ouro. E por que o ouro é a coisa mais buscada, né? Porque, então nós temos as 3 gunas da matéria, Sattva, Rajas e Tamas. Sattva é amarelo, Rajas azul, Tamas é o vermelho, né? Então essa simbologia do ouro, do amarelo, é a simbologia física com relação ao grau mais elevado, à iluminação, à consciência, à divindade. Então o processo alquímico era fazer o quê? Pegar chumbo ou um outro material bruto qualquer e transformar em ouro. E nessa transformação então se usava sal, enxofre e mercúrio. Isso. Né? Sal para o pai, isso que a gente vai conversar agora é a forma da alquimia. Então você usava sal para o pai,
aí você vendo o pai, aí você sabe qual é que é o dia que você vai processar o sal, enxofre para a mãe, aí você vendo a mãe, você sabe qual é o dia que processa o enxofre, e mercúrio para o filho, aí então você vendo qual é o dia do filho, né? E aí os planetas envolvidos, você processa o mercúrio. E então tem os dias certos para trabalhar com pai, mãe e filho, você chega então a uma fórmula, né, que é chamada de suma matéria, é o lápis filosoforum, é a pedra filosofal, que tudo que toca, né, vira ouro. Só que o virar ouro tem duas partes, você transformar a matéria física em ouro, e aí vem a lenda do rei Midas, né? Tudo que ele tocava. Então, Midas era um rei de uma cidade da Frígia. A Frígia é na região que hoje é a Anatólia, né, dentro da Turquia. Então, o que era o dito como o pai de criação de Bacos, né, tomou um pilecão, se perdeu e foi para lá no reino de Midas, né? E aí Midas cuidou do pai adotivo de Baco por 10 dias. E os 10 dias é uma analogia, né, aos 10 reinos evolucionais, né, considerando os 3 elementares externos e os 3 internos. E aí depois então Baco vai e descobre que o Midas cuidou do filho, do pai dele adotivo, né? E aí então como prêmio ele fala assim, peça o que você quer que eu vou te dar, né? E então Midas pede que ele quer que tudo que ele toque se transforme em ouro, né? E aí Baco vai e atende. E aí então tudo que ele toca se transforma. Só que daí no primeiro dia é divertido, né? Nas primeiras horas. Depois ele vê que a água se transforma em ouro, a comida se transforma em ouro, tudo, a filha dele se transforma em ouro. Aí ele se vê, né? É espetacular o sentido dessa história. Ele se vê morrendo, o aprendizado, o ensinamento. Morrendo na riqueza material humana. Exatamente. Né? E que ele pediu como um prêmio, né, a uma atitude fraterna. Então é o humano pedindo ao divino para se transformar, né? E aí então quando ele está quase à morte, então daí Baco vem e desfaz o pedido e ele sobrevive. No processo alquímico então a mecânica da alquimia, né, é dado a todos, qualquer um sabia, né? Só que o processo daí da transformação ele não acontecia de imediato. Você tinha que repetir tantas vezes, né, esse trabalhar com sal, enxofre e mercúrio, e sal é o corpo físico, enxofre é a alma, né, e mercúrio é o espírito. Então esse trânsito entre corpo, alma e espírito, né, no dia a dia, esse entendimento, essa identificação acontecia tantas vezes que chegava a um ponto, né, em que a verdadeira alquimia tinha sido atingida. O alquimista em si tinha se transmutado. Quando ele se transmutava, ele entendia, como Midas entendeu depois, que o ouro físico era desnecessário. No momento em que ele percebia que o ouro físico era desnecessário, que na verdade ele já tinha o ouro filosofal, que era sattva, né? Aí então ele tinha todos os desejos sublimados. Sem dúvida. Se eu tenho todos os meus desejos de comer comidas exóticas sublimados e eu tiver pão, eu sou rico. Se eu tenho todos os meus desejos de beber bebidas diferentes, sublimados, e eu tenho água, eu tenho o necessário. Com certeza. Você entende então que a riqueza verdadeira é a riqueza espiritual, porque daí é somente o necessário, e quem determina o necessário? É a lei. Que lei? Aquela lei que você colocou em atividade para escolher o karma que você vai resgatar. Aí, quando você, em atividade humana, né, adquire o poder de criar, né, e manipular o ouro filosofal, né, que é assim, a riqueza verdadeira, que é daquele que ultrapassa a caixa, além da mente abstrata, você consegue manipular a riqueza física, mas daí você sabe que você não pode gerar riqueza física porque você vai interferir no teu entorno. Voltamos àquela pessoa que a gente estava conversando. Ele sabia que ele podia gerar a riqueza que ele quisesse a qualquer momento, porque ele detinha o controle, né, do processo. Mas ele sabia que quem tinha que buscar equilíbrio não era ele enquanto pessoa, era a instituição que estava no entorno dele. E que se ele gerasse a riqueza física, causaria um desvio maior ainda na instituição. Com toda certeza. Com reflexo na própria gênese dele depois, né? E quando você vai interferir na vida de alguém sem ser permitido, isso é lesa evolução.
Você entende? Então, por isso que quem domina a capacidade de gerar riqueza, jamais vai gerar riqueza na mesma proporção de eu te dou só o que você me pede, né? Você me pergunta, eu te respondo. Eu não te entupo de conhecimento, por quê? Porque em vez de ser conhecimento é conteúdo. E o conteúdo, somente quando eu quero a minha mecânica mental, vira conhecimento. E o conhecimento sublima, né? O conteúdo embota, cristaliza. Você pode ter um conteúdo esotérico assim de saber todas as obras de filosofia, não sei o que e tal, e eu vou conversar contigo e você é só um pedante, né? Porque você não consegue ter um discernimento nenhum do que é a vida. Você é uma pessoa difícil, você não considera nada, fraternidade para ser desconhecido. E a outra pessoa vai e leu 2 páginas, né? E transformou aquelas 2 páginas de conteúdo em conhecimento, e aquele conhecimento alterou a mecânica mental da pessoa, e ela é uma pessoa boníssima e trabalha fraternamente pelos outros. Por isso o JHS diz, lê pouco e pensa muito. Entende? Então esse desnível que se vê hoje, ele é fictício. Por quê? Porque quanto maior o desnível gerado, maior é o desejo de ter aquilo. Mas aquilo que se deseja, que a gente considera hoje como prosperidade e como riqueza, é meramente recurso, dinheiro, denário, para fazer o quê? Para satisfazer os desejos. Só que daí, e aí foi a primeira frase que a gente falou, vem a questão do sofrimento humano. Por quê? Porque os desejos em si, eles não podem ser todos satisfeitos jamais, porque sempre vai ter uma derivada. Sempre. Se você tiver A, esse A alimentado, vai sobrar um resquício, ele vai gerar um B, que gera um C, e você vai passar a vida inteira alimentando desejos. Enquanto isso, a tua vida se esvai, porque a tua consciência não acontece. Né? Quando você adquire consciência e entende a vida para que ela é, você sublima o teu desejo. Se você sublima o teu desejo, o teu conceito de riqueza e de prosperidade, ele muda. Porque a riqueza, o que é? É a riqueza espiritual. Porque a riqueza material, por mais que você tenha, quando cessa um ciclo existencial que a gente chama de vida, ou você deixa o corpo físico, aquilo não vai servir para nada para você, nada, a não ser assim, você é tão apegado àquilo que aquilo te atrapalha evolucionalmente, e em vez de você pegar e seguir para a tua esfera de direito, né, você fica no entorno ainda da Terra, no astral mais denso, preocupado com aquilo. E onde vem aqueles mitos que você pega aí, tem um baú de tesouro enterrado e tem um fantasma cuidando. Sim. E tem, e é real isso, entende? Então, a riqueza material, evolucionalmente, ela atrapalha da mesma forma que o seguinte, grego. As pessoas falam muito assim, eu queria clarividência, clareaudiência, para quê? Se você não sabe nem lidar com os desejos mais básicos, não sabe controlar instinto, não sabe controlar impulso, não usa a intuição, não usa a mente concreta, vai querer ter poder para quê? Para atrapalhar mais ainda a evolução. A riqueza hoje é exatamente isso. Ela é construída para atrapalhar a evolução, para que você tenha como uma meta para atender desejos que vai te afundar cada vez mais no processo evolucional. Ao contrário, se você na existência adquire a verdadeira riqueza, que é a espiritual, consciência, aquisição de consciência, iluminação, isso perpassa, né, todas as tuas existências. E, por exemplo, a função hoje da humanidade é consolidar o desenvolvimento da mente concreta. Se nós estamos aqui conversando sobre mente abstrata, estamos desenvolvendo a mente abstrata, ou citando Budi, Atman, Além a Caixa, Pleiades, Sol Oculto, nós estamos fazendo coisas hoje que só seriam possíveis daqui a 3, 4, 5 universos, daqui a 3, 4, 5 rondas de evolução. Isso é um saque contra o futuro, isso é verdadeira riqueza, isso ultrapassa a própria matéria. Esse é o verdadeiro ouro filosofal. No começo ali, eu comecei a ficar preocupado, eu falei, nós não vamos conseguir aqui, mas os últimos 10 minutos foi um saque contra tudo aqui. Contra o futuro. Não, ficou muito claro, eu acho que eu não vejo nem necessidade de a gente dar continuidade ao tema. Não, Encerramos. Aqui a pergunta que eu ia ler aqui, já foi respondida dentro do contexto que você já explicou. Não. É interessante isso aqui, né? Às vezes eu sou muito transparente naquilo. E eu aqui, ansioso, perguntando... Não, eu sei. Não, e de repente você... E você vê que só uma pergunta que eu fiz com relação à tua pergunta fez com que tua pergunta trabalhasse com a que eu te devolvi, e boa parte da coisa ficasse respondida. Mas quando não eu dúvida. Continuei falando, né, a tua pergunta de início, ela em si já estava transformada, ali não tinha muita coisa para falar. Perfeita, mas aí ficou claro, depois você foi... É que a chave da riqueza é o seguinte, é você entender
que a riqueza que você quer atender, que você quer realizar, a tua necessidade de riqueza, ela é irreal, né? Você quer riqueza para atender desejos. Não, mas né? é verdade. E não são necessidades. E se tem necessidade que você não consegue atender, porque então você tem dificuldade disso, daquilo e tal, aí você olha assim, não, então porque eu estou em processo, né, de resolução kármica, porque eu escolhi esses fatores e eu vou resolver. Então, quando eu resolver as razões que me levaram a nascer em uma região ou uma família que tal, onde eu passo um monte de dificuldade, as razões resolvidas cessam. Né? E eu sou um duíja, então eu resolvo e renasço primeiro. Eu nasço primeiro da mulher e depois de mim mesmo, e aí eu tenho uma vida tranquila. Por quê? Porque eu venci. Eu sou o que a gente fala aqui do intrépido formidabilíssimo, que é aquele que atravessa o mar vermelho sem molhar os pés, resolve todos os desejos, sublimamente concreta, e aí vai e se depara com a mente abstrata, que assim, o sol nasceu. Né? A partir daí é a verdadeira riqueza para todo mundo. Maravilha. Bom, daqui a 15 dias, atendendo a solicitação de um telespectador, já vou lhe dizer isso aqui. Que hoje vão saber o assunto. Que eu gostei muito, reverberou muito aqui, e eu acho que se apresentou, não se apresenta só através da gente, não. Através você pode dar opções ali também, temas para que a gente possa apresentar. E esse telespectador, eu achei muito interessante, ele gostaria que a gente falasse sobre os avataras. Os avataras, os bodhisattvas, todos aqueles que antecederam. Por quê? Como foi a tarefa deles? Onde é que eles falharam? Tudo isso aqui, sabe? Até a gente chegar no dia de hoje. Sim. E eu achei muito oportuno que a gente falasse sobre isso. Né? Sem dúvida. Entendeu? Não, a gente pode ir da Atlântida até a Maitreya. Exatamente. Da mesma forma que, como nós estamos chegando num período que para a humanidade é festivo por um outro aspecto, nós talvez possamos... Natal e Sólios Invictus. Os Sólios Invictus. Já fizemos o programa. Sim, Natal. Há cerca de 4 anos. Não quero falar disso aqui. Nós vamos falar, já que está dentro desse tema, nós vamos falar sobre Jesus, nós vamos falar sobre avataras ou bodhisattvas, né? Vamos falar sobre ele também. Ele, o irmão, e assim nós vamos... Então aqui é tempo de revelação, entendeu? Então é isso aí. Então tá bom. Eu só queria comentar que daí o Grego falou que é uma pergunta de um telespectador. E outro dia a gente falou assim, não, nós não podemos aceitar títulos, rótulos, né? Então não é de um telespectador, é de um ser humano que está com a gente construindo isso. Não tenha dúvida. Vocês não são telespectadores, vocês são pessoas. Né? Então é isso aí. Um fraterno abraço, um feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre, fiquem em paz humana, paz divina, e toda a riqueza que vocês precisam, vocês já têm. Usem bem. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas, esse é o programa Vida Inteligente. Hoje nós estamos aqui conversando, o programa entrou no ar e me pegou de surpresa. Eu tenho recebido muitos e-mails e cada vez eu fico mais feliz e mais realizado. Além disso, muitas pessoas têm nos encontrado e eu tenho tido notícias tipo que pessoas ligadas a outros grupos filosóficos têm nos assistido, têm reunido e têm trocado ideias sobre os temas que a gente aborda aqui. Isso me deixa feliz e realizado, não para o meu ego, vamos dizer assim, que isso aí não estou nem aí, mas é muito bacana pelas próprias pessoas, é o que a gente tem enaltecido aqui todo esse tempo,
que nós não falamos nada de diferente, vamos dizer. Tudo que as pessoas veem ou entendem daquilo que a gente fala está nas próprias pessoas. Isso é bom, as próprias pessoas perceberem que isso existe nelas. Não é porque nós falamos que elas descobriram isso. Talvez sejamos instrumento de que elas tenham despertado isso aqui dentro de si. Então é muito bacana a gente saber que grupos de outras filosofias, outras correntes de pensamento, têm se reunido para assistir e comentar o Vida Inteligente. Isto é um mérito das próprias pessoas que estão fazendo isso. Isso é abertura de consciência, isso é consciência da nova era, dos mosaicos do novo ciclo, isso é permitir-se ao novo, ao conhecimento. Então, todas as pessoas anônimas, eu as parabenizo pela permissão de se abrirem para o novo. Isso é muito bacana, muito louvável, mesmo que elas não mudem de ideia. Mas mesmo se permitindo apenas, isso é fantástico. Gostaria de mandar um cordial abraço para todos os nossos irmãos de todos os cantões, de cima a de baixo desse planeta, de norte a sul, de leste a oeste. Cada vez mais a gente fica sabendo, apesar da diferença de fuso horário, pessoas e mais pessoas têm nos assistido ao vivo e depois também via YouTube e via Mosaicos do Novo Ciclo, o site onde você... É bom que nesse tempo que demora para ser respondido, aquela expectativa, e expectativa vem de spectrum, que é aquilo que você olha na direção da resposta. Quando você olha na direção da resposta, o fato de daí eu demorar um pouquinho para responder, ou qualquer pessoa demorar para responder, a resposta ela vai se aproximando para você porque você já está olhando para ela, né? Aí, de repente, e aconteceu outro dia, a pessoa fez uma pergunta, e antes que eu pensasse em responder, ela disse, não, já entendi, muito obrigado, só que eu não falei nada, isso é ótimo. Então, a relação, assim, o aprendizado está muito bom nessas mídias sociais, né? E com o tempo a gente consegue atender aí o espectro de todo mundo, a expectativa de todo mundo. Isso é bacana. A gente tem visto, a gente às vezes, e ainda falo em meu nome do Jorge também, se você vê que uma resposta está demorando, poste novamente, reposte. Às vezes pode se perder nesse monte de e-mails que a gente recebe. Então, faça essa gentileza, reposte e espere que oportunamente será respondido. E o tema que se apresentou, Jorge, é uma boa, né? Muito bom o tema, né? Já era quando a gente esteve em São Paulo, naquele encontro que nós fizemos em São Paulo, Aquela festa. Aquela festa, grande festa, né? Puxa vida. E aí o tema se apresentou lá, mas não dava, porque você mesmo havia dito na ocasião que isso requeria um certo tempo, né, para se falar sobre isso. Não, acho que tinha que estar, o entorno tinha que estar amadurecido para a gente falar sobre isso. A gente já tinha conversado sobre esse assunto já há um certo tempo. Né? Daí agora acho que está bom. Tá bom, né? Está na hora. E a gente vai falar sobre vários aspectos. Se não der para falar hoje, a gente pode continuar. Continuamos, não tenha dúvida. Né? E é muito interessante porque daí isso está ligado com, assim, um grande nó das dores humanas, sabe? E também um artifício para que a humanidade sofra. Né? Por isso vai ser bom conversar sobre isso. Então vamos lá. Né? Então, um fraterno abraço a todos. Eu recebi um e-mail e aí eu até perguntei para o Grego, dizendo que daí esse que mandou o e-mail, ele se reúne com a família toda para assistir. Eu achei assim uma coisa fantástica. E disse para a gente mandar um abraço. Então, criatura, né, um grande abraço. E daí hoje, então, falta com respeito não falar o teu nome, mas eu vou procurar esse e-mail e na próxima vez eu mando um outro abraço, né, nominando a criatura existencial. Então, um grande abraço a você, a família, a todos que nos assistem, né, e que agem e reagem e falam. Outro dia eu recebi um e-mail que você mandou, eu respondi, né, isso é muito interessante. E isso é aprendizado, porque o fato da gente estar conversando com vocês aqui, trocando opinião, não quer dizer que todo mundo aceite, não. Então às vezes a gente recebe cada pedrada e assim, na boa, não tem, ninguém é obrigado a concordar, né? Sem dúvida. Não. E a gente assiste onde você ouve os áudios. Então, fora essa surpresa do programa ter começado assim, eu estava me arrumando ainda, o tema que se apresentou para nós falarmos hoje é muito interessante também. E ele vem se apresentando faz tempo, mas a oportunidade foi essa. Hoje nós vamos falar sobre riqueza e prosperidade. Muita gente sonha com riqueza e prosperidade. Então hoje o assunto se apresentou e nós vamos abordá-lo
E eu acho que nós vamos dar todos os instrumentos para que as pessoas possam encontrar riqueza e prosperidade. Só que riqueza e prosperidade não são apenas cifrões, bens materiais, essas coisas. Existe a riqueza e a prosperidade em outros níveis. E nós vamos falar de ambos. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Boa noite, Guilherme. Eu tô ótimo. É mesmo? Assim que é bom. A gente sempre tá bem. Sempre, né? Sempre. E essa é uma palavra que nós vamos falar muito hoje, hein? O sempre. O sempre é o grande... É a chave, né? Vamos dizer, da riqueza e da prosperidade, não é? Ponto, encerramos o programa. Boa noite, aquele abraço, ele sempre. Foi bom conversar com vocês, tchau. É muito bom estar aqui. E eu queria mandar um abraço para todas as pessoas que a gente tem conversado. E olha que são muitas, né? A gente até tem que se desculpar porque a gente deixa de responder para muitas pessoas, né? Isso era uma coisa que eu gostaria de falar. Isso não é assim, que uma vontade, não. Não é falta de respeito com vocês e nem vontade de responder, porque as questões que vêm assim, mesmo lá no Facebook, não são simples, não. Não são. Mas exigem respostas. Mas é como se fossem assim. Grandes peças comuns, sabe, que você responde para uma pessoa, mas aquela pergunta e aquela resposta se encaixa em todos, e em mim também. Isso, claro. Então, quando eu estou escrevendo, comentando com alguém, e eu quando vou comentar, tanto faz qual é que é o meio, eu não olho para a tela, eu vou no teclado, escrevo, acabou, enter, se saiu errado, porque aquilo que Deus está precisando, e aquilo que serve para mim também. Então, tem questões assim, ótimas, agradabilíssimas de serem respondidas. Não tenha dúvida. Só que uma resposta ela tem que contemplar uma certa gama, assim, um número de elementos de análise, e não são respostas curtas. Aí não tem dado tempo de responder a todos. Então, assim, relevem, e não é falta de atenção nem de carinho com vocês, é que não dá. Mas eu prometo assim, na medida que chegam as questões, eu marco todas elas para serem respondidas e vou responder. E até sabe, com o mesmo carinho do que a gente faz aqui. E até porque sabe também o que é bom, Grego, quando a pessoa não concorda com o que a gente responde, e espero que discorde, que não concorde, porque é o seguinte, aqui nossa intenção é desmistificar, compartilhar. Não é dar caminho para ninguém, não nos sigam, nós também estamos em busca de caminho. Então, assim, nós podemos indicar opções de caminho. Então, assim, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Biólogos desde 1986, é o meu caminho, mas é meu caminho, né? Não quer dizer que é o do Grego, que é o de vocês. Para mim é ótimo, eu estou em paz, cheguei em casa, né? Agora cada um procura o seu. Sem dúvida. Né? E aqui eu não falo em nome da sociedade, não tenho autoridade para falar em nome. Eu dou aqui a minha opinião, né? Junto com a opinião do Grego, a gente mostra como que a gente leva as coisas. Aí cada um olha, analisa, concorda, discorda, complementa, esquece, né? E segue o seu próprio caminho. O interessante é que o que a gente tem tentado fazer é mostrar o seguinte: há vários caminhos. Não tenha dúvida. Né? E o que a gente coloca em prática aqui, e isso sim daí pode ser usado, é o seguinte: é livre pensador, como dizia J. Guedes, assim, você tem que pegar e analisar tudo, o visível e o invisível, à luz da lógica, porque a luz da lógica é a luz da mente concreta, e trazer o invisível para a mente concreta é misturar o divino com o humano. Isso sim tem que ser feito, independente se daí se é Hare Krishna budista, se é doutrina espírita, se qualquer uma é o caminho. Essas religiões e tal, a gente não precisa concordar com a religião, só que respeita a opinião de cada um, porque qualquer caminho é melhor que nenhum caminho, claro. E um caminho errado, né? No mínimo, ele vai te ensinar o que é o erro. E é ótimo, porque isso a pessoa tem que entender o que é errado. Lógico, sem dúvida. Muito bem. Muito bem. Feitas essa introdução. Tem vários aspectos para se falar sobre a questão da riqueza e da prosperidade. Tem. A questão do karma, não é? E a gente vai conversar como é que a matéria se aglutina para daí formar e como isso aí tem impacto depois. A questão oculta ligada ao dinheiro em si, que tem um gênio, a riqueza tem um gênio, né? Assim como o verbo, o idioma de um país também tem um gênio, então vamos comentar sobre isso. Sobre o que é a busca da riqueza real e a riqueza irreal, não é?
o que mais? Sobre Midas, sobre a deusa da fortuna. Então tem um montão de coisa aí que a gente vai... E sobre os diversos aspectos da riqueza, né? Não sem só dúvida, sem dúvida. Tem muita coisa boa para a gente conversar. Bom, primeiro, o título que você escolheu é Riqueza e Prosperidade. Prosperidade vem de prosperum, né? Que é aquilo, veja como é interessante. Prosperum é aquilo que corresponde à esperança. Esse que é o significado de prosperidade. É aquilo que corresponde à esperança, aquilo que corresponde à expectativa. E por coincidência, por causalidade, você usou o termo expectativa agora há pouco, né? Que expectativa de espectrum é aquilo que eu olho para. Então, prosperidade é aquilo que corresponde à esperança e aquilo que corresponde àquilo que eu olho. Então, eu estou olhando para alguma coisa, né? A correspondência a isso é prosperidade. Significa o seguinte: eu tenho que estar olhando para a coisa certa. Sem dúvida. Primeira coisa. Depois, a fortuna, que daí seria o sinônimo da riqueza, né, de fortes, né? A origem, o significado assim, é aquilo que o destino nos dá, né? Que o acaso nos dá. E aqui nós sabemos, né, que não existe acaso, existe lei da causalidade, que é uma mecânica do karma ou o karma em si. Então daí nós também vamos usar isso para conversar mais daqui a pouquinho. Então, a prosperidade, ela é aquilo que a esperança nos dá, ou aquilo que a expectativa nos dá. E esperança, né, vem de spes, donde spes messes e semine. Esperança reside na semente. Na colheita, a esperança da colheita reside na semente. Aí, o dinheiro, né, isso é uma coisa também muito interessante. Para mim, né, quando eu falo interessante, não consigo entender para vocês, para mim. Que a palavra dinheiro, né, que isso se criou uma força em torno dela, ela vem de uma palavra, de um termo sânscrito chamado Deklan. Deklan significa 2 vezes 5, 10, né? Vem do Deca, parecido com o Deca do grego, né? O Deca do grego deriva do Deklan sânscrito. Sim. Né? E do Deca grego, daí derivou o latim, né? Donde aquele nome daquela moeda de 10 unidades romana, o denários. Os denários, exatamente. Onde o denário derivou dinheiro. Então, o nome que a gente dá para o corpo físico do gênio, né, da riqueza humana hoje, dinheiro, ele vem de uma palavra sânscrita que significa 2 vezes 5, onde é o 10, que é o dízimo, que era a questão de pagar o dízimo à divindade. A divindade, né? perfeito. Onde daí tem aquela questão lá de pagar o dízimo a Melquisedeque, pagava esse dízimo à ordem de Melquisedeque.